Fala pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um vídeo de react para vocês, onde eu falo muita groselha, vocês sabem. E o vídeo que eu tenho aqui na minha tela é o Rio Congo é mais assustador do que você imagina. Cara, eu não sei nem onde fica o Rio Congo, para ser sincero. O nome do canal é Noctus, a gente já viu bastante esse canal aqui e bora ver. E se eu te falar que existe um rio tão profundo que algumas de suas regiões são comparadas ao próprio espaço ou oceano? Um rio onde cientistas ainda não sabem exatamente o que existe no fundo. Que maravilha, eu nem sei onde fica esse rio para comer de conversa. Você vê, eu tô sabendo legal. Onde a correnteza é tão violenta que funciona como uma muralha invisível. Deixa eu dar o like aqui já. Like. Vamos pesquisar. Bom, já achei aqui que o Rio Congo fica na África Central. 4.700 km de extensão. Nasce no norte da Zâmbia e corre em direção ao Oceano Atlântico, atravessando principalmente a República Democrática do Congo. Pessoal que não tá acompanhando a Coca aí. Copa? Coca. De onde eu falei Coca? O pessoal tá vendo aí, ó. República do Congo tá regaçando na Copa, tá? Só pra constar. Impedindo espécies inteiras de cruzarem de um lado para o outro. Por isso, peixes que antes pertenciam à mesma espécie evoluíram de formas diferentes só por terem ficado presos em lados opostos do rio. Que loucura. Um rio onde alguns dos peixes mais Ó, rapaz, esse aí é feião, hein? Esse aí é meio chupacabra. Olha lá. assustadores do planeta têm dentes comparáveis aos de tubarões. Você tá maluco? Onde a correnteza é tão violenta que pode destruir embarcações inteiras em questão de segundos. Caramba, rio fazer isso? Aí você imagina o tipo de embarcação que anda. Deve ser aquelas perinhas, onde só tem uma bandeirinha em cima e um quadradinho no chão, assim. Quadrilátero, né? Flutuando. E dá-lhe capote. Um lugar onde peixes conversam por impulsos Ô, louco, os peixes sanguessuga. elétricos invisíveis, como se cada um tivesse a própria Tipo assinatura. tamanduá. Mas talvez o mais impressionante seja que grande parte desse lugar continua praticamente inexplorada. Existem áreas que nunca receberam uma expedição científica detalhada, surgindo novas espécies todos os anos. Que loucura. E por que será que a galera não explora muito? Será que a taxa de desvivimento é alto lá? A galera não tanca ficar muito tempo lá? E alguns pesquisadores acreditam que, sob essas águas, pode haver uma rede de cavernas gigantescas que ninguém jamais conseguiu mapear. Caramba. Um lugar tão extremo que a própria evolução parece funcionar diferente dentro dele. Para entender por que o Congo é comparado ao espaço, precisamos falar de números que quebram a nossa compreensão de um rio comum. Enquanto a maioria dos grandes rios do mundo possui uma profundidade média de 20 a 30 metros, Congo esconde abismos que ultrapassam os 220 metros de profundidade. Pô, vocês já ouviram falar da Lagoa Misteriosa? Uma lagoa que tem em Bonito, Mato Grosso do Sul. Ó, a galera fala que é o nome popular de uma caverna alagada com cerca de 220 metros de profundidade. Falei besteira, não é em Bonito, é em Jardim. Tô lendo aqui, ó, pra vocês verem. Detalhe que eu não sei se é 220 metros mesmo, porque a galera, se eu não me engano, não explorou mais que isso. Mas voltando. Mas a profundidade é apenas parte do problema. Debaixo da superfície existe um verdadeiro labirinto de correntes, Ok. que se movem em diferentes direções e velocidades. Em alguns trechos, a água é tão violenta que cria redemoinhos gigantescos, Essa não é a mesma voz do Tech Terror? junto com ondas capazes de destruir embarcações em questão de Que segundos. loucura. A combinação entre profundidade extrema, pressão, visibilidade quase nula e correntezas imprevisíveis torna certas regiões praticamente impossíveis de explorar. Esse é o tipo de local que você não pode enfrentar devido a simplesmente o fato de a Red Bull querer te contratar, que é questão de vida ou morte, se o cara é profissional ou amador. E aí, se o cara for amador, ele vai virar aquele de gente que é jogada na confiança da equipe e a equipe simplesmente não amarrou uma corda no teu pé. Tipo assim, vai por conta própria e risco. Que loucura, né, cara? Eu fico imaginando dando a pessoa não conferir uma corda no pé de uma cliente. Que querendo ou não, loucura. Da mais bizarra possível. Responsabilidade zero. Menos 1000. Como que jogam, assim, tô viajando aqui, tá? No caso da menina lá que foi arremessada de um local muito alto, sem corda. Rope jump. É basicamente game over jump, né? Você se desvive sendo arremessado por um bando de responsável. Sobreviver nesse ambiente exigiu adaptações igualmente extremas. Algumas Ok. espécies desenvolveram corpos Olha, o peixe piroca. achatados para não serem arrastadas pela correnteza. Outras perderam parte da capacidade de flutuar, permanecendo coladas ao fundo do rio. Caramba, Existem peixe até peixes negativo. que evoluíram nadadeiras capazes de funcionar quase como ventosas, permitindo que permaneçam presos às rochas, mesmo sob uma força Devido de à água correde- que arrastaria a maioria das criaturas corredeza. rio abaixo. Como é que fala? Em praticamente qualquer outro rio do planeta, os animais conseguem se deslocar livremente ao longo do curso da água. Mas no Congo as regras são diferentes. Em alguns trechos, a força da correnteza é tão extrema que funciona como uma barreira invisível. Cara, nunca Uma ouvi barreira falar que não disso. pode ser vista, mas que é tão eficiente quanto uma cadeia de montanhas Caramba. ou um oceano inteiro. Para um peixe pequeno,
atravessar certas regiões do Congo é simplesmente impossível. Tipo um E foi justamente piracema. isso que chamou a atenção dos cientistas. Ao estudarem espécies que viviam separadas por essas corredeiras, os pesquisadores fizeram uma descoberta bem surpreendente. A seleção natural funcionou aqui para manter peixe com ventosa, peixe negativo que afunda na água, é sinal que muita coisa aconteceu, viu? Peixes que pareciam praticamente iguais estavam, na verdade, separados geneticamente há milhões de anos. Porra! Mesmo sendo da mesma espécie, eles Ou seja, você tem uma suposta raça, não sei se é assim que eu posso falar, espécie, né? Que é igualzinha, porém com densidade diferente, resposta ao local diferente, alimentação, adaptação no corpo. Ou seja, a seleção natural aqui fez força. haviam ficado presos em lados opostos do rio, Que loucura. sem conseguir se reproduzir entre si. E ao longo do tempo, mesmo sendo da mesma espécie, passaram a evoluir de formas completamente diferentes. O que, pensando assim agora, o que fez de nós algo com a seleção natural que a gente foi se adaptando ao longo de, sei lá, de 100 anos? Nada, né? Você pensa o tanto de tempo que demorou pra esse peixe se adaptar. Tirando aquela tribo lá que aguenta ficar tantos minutos debaixo d'água lá, não sei explicar o que possa ter adaptado dessa forma. Bastaram não alguns sei, quilômetros altura, de alguma coisa distância do tipo. para que a própria evolução começasse a escrever histórias distintas em cada lado do rio. Ok. Em outras palavras, o Congo não é apenas um rio. Ele funciona como uma gigantesca máquina de evolução. Um lugar onde a própria correnteza decide quais espécies irão se encontrar Que e loucura. quais permanecerão isoladas por milhares ou até milhões de anos. E algumas das criaturas que surgiram nesse ambiente parecem ter saído O diretamente que eu da quero ficção entender é científica. se é falta de interesse dos pesquisadores em ir até o local para resolver isso aí, para catalogar esses peixes. Nas profundezas do Ó, Baixo Congo, outro cientistas peixe piroca. encontraram peixes que perderam completamente os olhos. Criaturas Ô, de louco. peles branquiçadas, sem pigmentação e com uma aparência quase fantasmagórica. Normalmente, esse tipo de adaptação é encontrado em cavernas subterrâneas, lugares onde a luz nunca chega. Que Mas loucura. no Congo ela surgiu dentro de um rio. A explicação está na própria profundidade. Em algumas regiões, a escuridão é tão absoluta que a visão simplesmente deixou de ser útil. Ao longo de milhares de anos, esses peixes passaram a depender de outros sentidos para Se você parar de enxergar o suficiente a ponto de você não precisar mais de olhos funcionando, loucura, né? Muita loucura. sobreviver. Em vez de enxergar, eles detectam pequenas vibrações e alterações na pressão da Caramba, água. cara, É como virou se um habitassem demolidor. um mundo completamente diferente daquele que existe na Daredevil. superfície. Mas perder os olhos não foi a única solução encontrada pela vida no Congo. Ok. Em um ambiente onde a escuridão, profundidade e a força da correnteza tornam a visão cada vez menos importante, algumas espécies seguiram um caminho evolutivo ainda mais surpreendente. Em vez de depender da luz, elas aprenderam a perceber o mundo de uma forma completamente diferente. E poucas criaturas representam isso melhor do que os mormíridos, um grupo de peixes Mormíridos. conhecidos popularmente como peixes-elefante. À primeira vista, eles Nossa, não eu falaria peixe tamanduá, peixe cavalo marinho, sei lá. Mas cavalo marinho é peixe? E eu não sei o que tá dando pau aqui que meu USB piscando. Piripiri, piripiri, eu não sei o que é. parecem tão impressionantes, Meu PC mas escondem pode- uma habilidade Ah lá, extraordinária. começou. Esses animais são Pipipi, capazes de popopó. produzir pequenos impulsos elétricos. Eles utilizam essa eletricidade para criar uma espécie de mapa do ambiente ao seu redor, permitindo localizar obstáculos, identificar presas e navegar Cara, é um peixe ceguinho que tem uma adaptação de muletinha, né? Você vê que ele é meio PCD, com todo respeito. com precisão pelas águas turvas do rio. Mas o mais surpreendente é que ela também funciona como uma forma de comunicação. Basicamente, esses peixes conseguem conversar através de sinais elétricos invisíveis. E as pesquisas indicam algo ainda mais curioso. Cada indivíduo produz padrões elétricos ligeiramente diferentes, como se cada peixe possuísse uma espécie de assinatura própria. Ô, Em um louco. rio onde a visibilidade muitas vezes é quase zero, a evolução encontrou uma solução inesperada. Em vez de enxergar melhor, algumas espécies aprenderam a sentir e interpretar a eletricidade. Faz sentido. Mas nem todas as criaturas do Congo evoluíram para se esconder da escuridão. Algumas evoluíram para dominá-la, e nenhuma representa Eita, melhor isso do que o pega. peixe tigre Golias. Nunca ouvi falar sobre isso. Tigre e Golias. E aí, vocês que pescam aí, que tem mania de pescar no mar, pescar no Rio Amazonas, vocês têm coragem de tancar um peixe desse aí? Pegar uma pesca dessa? Porque o rapaz ali tá felizão, ó. Ele dá conta. Ele é pescador. Considerado por muitos um dos peixes de água doce Eu mais acho que isso não é IA, né? Pelo amor de Deus. assustadores do planeta, esse predador pode ultrapassar 50 quilos de peso e Caramba. atingir tamanhos impressionantes. Mas que esse cachorro vira-lata que a gente meio que não tem interesse, mas ao mesmo tempo é grandão, sabe? Aqueles felpudos
felpudo, meio sujo. Mas não é o tamanho que chama mais atenção, são os dentes. Cada um Isso que eu tô deles pode vendo. alcançar vários centímetros de Ó, comprimento, formando uma esse aí fileira é de IA. presas que lembra muito mais a Ou boca de um CGI. tubarão do que a de um peixe comum. E diferente da maioria dos peixes, o Golias não se alimenta apenas de pequenos animais. Ele é um predador de topo, caçando Que outras agonia você ter um furo na tua boca pra poder entrar o vão do dente. espécies em um ambiente onde a correnteza é tão forte que a maioria das criaturas mal consegue permanecer no lugar. Ok. Para sobreviver no Congo, ele precisou se tornar tão extremo quanto o próprio rio. E olhando para sua aparência, é difícil acreditar que essa criatura vive em água doce. Anomalia, Mas né? mesmo o peixe tigre Golias está longe de ser o maior Tigre predador Golias. do Congo. Nas águas escuras do rio do Congo, existe uma criatura Vai que falar que tem sobrevive tubarão. praticamente inalterada há milhões de anos. Um predador tão eficiente que conseguiu atravessar eras inteiras sem precisar mudar. O jacaré banguela. O crocodilo do Nilo. Errei. Embora seja encontrado em várias regiões da Meio África, cor de alguns exemplares barro asfáltico. que vivem na bacia Lama do asfáltica. Congo atingem proporções impressionantes. Existem relatos de indivíduos com mais de 6 metros de comprimento. E o pior é que na maior parte do tempo, Bonito. você nem perceberia que um deles está por perto. Então, As águas do camuflado. Congo costumam ser escuras e turvas, reduzindo drasticamente a visibilidade. Ah, cara, puto com esse USB. O que é esse USB? Não sei, velho. Isso transforma o rio em um ambiente perfeito para emboscadas. Um crocodilo pode permanecer escondido logo abaixo da superfície, enquanto tudo ao redor parece Que completamente normal. Quando finalmente ataca, a vítima quase nunca tem tempo para reagir. Por isso, em muitas regiões da bacia do Congo, entrar na água significa aceitar que talvez exista um dos maiores predadores da África, observando a poucos metros de distância. Mas por mais assustador que o crocodilo do Nilo possa parecer, existe um animal que em muitas regiões da África costuma inspirar ainda mais medo. Caramba, cada hora aumenta a cadeia alimentar. Tá ficando difícil, hein? Aí vem como é que é? Peixe jacaré banguela. Não, tigre do dente de sabre. Caramba, pô, deve ser esse USB aí, tá me dando agonia. Aí vem o jacaré do Nilo. Agora vem mais outro pra dar cacetada em nós. Aí ele. Ó, lá O vem hipopótamo. E isso pode soar estranho à primeira vista. Mas hipopótamo Afinal, tem quando a uma maioria puta das de uma pessoas mordida. imagina um hipopótamo, pensa em um animal lento, tranquilo e até mesmo desajeitado. Uhum. Mas a realidade é completamente diferente. Ele é rápido. Um macho adulto pode ultrapassar 3 toneladas de peso. Possui uma das mordidas mais poderosas do reino animal. E apesar da aparência, Ó. ele pode se mover com uma velocidade surpreendente quando se sente ameaçado. Grande parte do tempo, os hipopótamos permanecem dentro Ó, da água. rapaz, corre Mas mesmo. eles são extremamente territoriais. Vai E pegar qualquer carona. embarcação, animal ou pessoa Eita que entre porra. em seu espaço pode ser interpretada E como o cara nem pra paçoca, né? Lá vem o demolidor e o cara rindo. uma ameaça. Ah. Existem inúmeros Turista, tipo assim, tudo pensando que vai morrer. E o cara lá, ó, aqui vemos mais um hipopótamo. O hipopótamo está nadando com o seu exímio nado, indo atrás de nós. E nós estamos aqui, feliz da vida, podendo tirar foto. relatos de canoas destruídas após encontros com Ó. hipopótamos. Tá, Em alguns pega. casos, o animal simplesmente avança contra a embarcação E aí, com uma meu, força que cê brutal, faz? capaz de virá-la em segundos ou despedaçá-la completamente. Porra, E diferente mano. do crocodilo, que normalmente tenta permanecer escondido, Esse o aqui não. hipopótamo muitas Isso vezes é não CGI. demonstra qualquer intenção de evitar confronto. Quando decide atacar, ele simplesmente avança. Que Por isso, loucura. para muitas comunidades que vivem Ó o próximas ao motomoto. Congo, atravessar determinadas áreas do rio pode ser mais Puta, meu preocupante USB por tá causa de dos sacanagem. hipopótamos do que dos próprios crocodilos. Ó. Considerando o tamanho, a força e a agressividade desses animais, Cara, isso é montagem, é aquele CGI, não é? não é difícil entender o motivo. Apesar de seus predadores e animais fascinantes, é difícil não imaginar o que ainda permanece escondido nas profundezas do Congo. Que loucura. Embora os cientistas tenham encontrado pontos com mais de 220 metros de profundidade, ainda há regiões que nunca foram medidas com precisão. Então é tipo nós aqui, né? Na Lagoa Misteriosa. E alguns pesquisadores acreditam que sob essas águas pode existir uma rede de cavernas gigantescas que ninguém jamais conseguiu mapear. Vocês estão ligados, né? Que pra descer no mergulho é um trabalho da pega, né? Vocês vão fazendo as descidas e depois pra você subir também é um trabalho pior ainda. Devido à mistura de gases que você faz pra descer. E também você não pode, de certa forma, tirar toda a pressão atmosférica do corpo. Enfim, vai trocentas mil paradas técnicas. Da metade, da metade, da metade, da metade. Você vai diminuindo o tempo, você vai subindo, você vai tocando terror. A ideia surgiu porque certas espécies aparecem em locais desconectados, onde teoricamente não deveriam existir. Fluxos de água não seguem padrões normais. E alguns cientistas apontam que o rio pode estar erodindo rochas calcárias por baixo, Caramba. criando sistemas de cavernas colossais que nunca viram a luz do sol. E isso não é apenas especulação.
Em alguns trechos, o volume de água não bate com o que deveria estar ali. O rio engole a água não apenas pela correnteza, mas por sumidouros naturais no leito. Por isso, o Congo é chamado de espaço sideral subaquático, pois algumas partes do rio são tão difíceis de explorar quanto o espaço. A Rapaz, pressão, a velocidade da corrente e a ausência total de tô imaginando uma nave espacial descendo na água do Congo. visibilidade tornam certas áreas praticamente inacessíveis. Mesmo submarinos científicos possuem limitações, o que transforma partes do Congo em verdadeiros abismos de água doce. Ó, É por isso que o rio Congo fascina tantos cientistas, não apenas pelo que já foi encontrado, mas por tudo aquilo que ainda permanece escondido. Apesar de décadas de pesquisa, expedições e descobertas, grande parte desse rio continua sendo um território desconhecido. Que loucura, Novas hein? espécies continuam surgindo, mistérios continuam sem explicação. E regiões inteiras permanecem fora do alcance da exploração humana. Quando pensamos em lugares inexplorados, normalmente imaginamos o fundo do oceano ou planetas distantes. Mas a verdade é que um dos ambientes mais misteriosos da Terra continua aqui, escondido sob as águas escuras do rio Congo. será que aí também é um lugar onde tem os alienígenas lá que fica supostamente intraterrestres? Um lugar onde a evolução segue É caminhos aí que são os próprios, alienígenas. onde criaturas parecem ter vindo de outro mundo, Ok. e onde talvez os maiores segredos ainda estejam esperando para ser descobertos. Que loucura, hein, cara? Gostei do vídeo. Gostei porque não é do meu feitio ver essas paradas. Quanto mais eu vejo essas paradas de rio, de mar, menos coragem eu tenho de ficar enfrentando esses lugares. Não quer dizer que eu não entro na praia, né? Mas eu não tenho vontade alguma de ficar fazendo mergulho nesses lugares turvo, rio turvo, lugar que não dá pra enxergar bosta nenhuma e você toma na tarde. Mas é isso, irmão. Valeu aí pelo vídeo, Noctus. Quem não conhece o canal aí, segue o canal, é da hora. Tem umas postagens doidas. Vale a pena se inscrever. E é isso, galera. Muito obrigado por estar vendo. Apoie o canal do Noctus, deixa um comentário lá. E é isso. Estamos em busca do sobrenatural.